nome completo é Maria Ângela Piovesan Savastano. Eu nasci em 9 de abril de 1932. Eu estou com 86 anos e meio. Eu considero que eu já estou nos meus 87 anos, estou vivendo meus 87 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, no subúrbio. Eu sou de Campo Grande e minha família toda é do Rio de Janeiro. Eu tenho uma família bastante numerosa, são 8 irmãos, mas eu sou a terceira filha, a primeira mulher, depois um homem, e eu sou o terceiro filho, mulher, depois é tudo homem. Então eu não sabia o que era uma menininha, era sempre menininho, 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 e assim foi a minha família, a minha mãe nasceu e se criou no Rio, meu pai é daquela região do subúrbio de Santa Cruz, Campo Grande. Minha mãe já é do centro da cidade, ela foi criada em Friburgo, num colégio de freiras. E essa é a minha descendência. Meus avós, por parte do meu pai, são italianos, né? Italianos vindo naquela época para o Brasil. Meus tios, alguns vieram já nascidos, outros nasceram aqui no Brasil. E minha mãe já é filha de ingleses. Meu pai da minha mãe era inglês, mas a minha avó, a mãe da minha mãe, era da Bahia, do interior da Bahia. Então uma mistura bem legal. Eu vim em 1945 para São José, mas minha mãe já conhecia São José bem antes, talvez uns 5 ou 6 anos antes, porque a minha mãe só tinha um irmão na época e que ele ficou tuberculoso. Então eu acho que eu faço parte daquela leva de pessoas que vinham para São José por conta da doença. Embora que não tenhamos nenhum doente assim, da família, minha mãe, meus irmãozinhos, ninguém era doente, mas o irmão dela ficou doente. A tuberculose naquela época ela tinha um carimbo assim, como se fosse uma peste, a peste branca. Era assim, segregava as pessoas quando tinha essa doença. Era uma coisa muito triste, como se fosse assim um leproso mesmo. E era a doença do século. É uma doença que pegava com muita facilidade, porque não tinha os remédios ainda, né, para a cura da tuberculose. E então segregava as pessoas da sua comunidade. Então minha mãe, esse irmão dela ficou tuberculoso, ele era boêmio, ele era do Rio de Janeiro, do centro daqueles shows, daquelas teatro de revista, ele fazia parte, vivia na boemia, fazia parte desse núcleo de pessoas que viviam na noite do Rio de Janeiro, nos grandes espetáculos, aquelas coisas. Então, pegou rapidinho a tuberculose. E São José dos Campos, na época que ele ficou tuberculoso, era o local onde as pessoas vinham com a esperança de se curar. Não tinha remédio, mas tinha o ar. Falava que São José dos Campos, não falava tanto em Campos do Jordão, não, era só São José, que eu me lembro, né? São José era o lugar onde tinha salvação para a tuberculose. Então, o que vinha para cá? Os tuberculosos que podiam vir do Brasil inteiro até de fora. Então vinham para São José. Minha mãe conheceu São José nessa época,
quando meu tio ficou doente pela primeira vez, que ele ficou doente, ele se curou, voltou para Boemia, ficou doente outra vez e morreu aqui em São José. Então minha mãe tinha contato com essa cidade de São José dos Campos, assim, a salvação dos doentes. E ele veio a primeira vez, ele já tinha o sanatório Rui Dória, em São José, já tinha o sanatório Vicentino Aranha, já tinha outro sanatório Ezra, tinha 3 ou 4 sanatórios grandes. O resto era tudo pensão de doentes, né? E a minha mãe, então, conheceu São José dos Campos nessa época, acompanhando o irmão, né, no sanatório. E, passados alguns anos, ele ficou bom, depois voltou, ela morreu. E minha mãe, nós continuamos lá no Rio. E aconteceu que na minha família, um dos meus irmãozinhos menores ficou doente. E aí ela tinha uma amiga que era professora. Eu tinha uma professora que era muito amiga da minha mãe e era espírita. Aí ela falou para minha mãe levar meu irmãozinho num centro espírita, não sei mais o quê, aí ela levou e ele ficou melhor, não morreu. E a minha mãe ficou com aquele compromisso, com aquela fé, não é? Da outra manifestação religiosidade. E ela foi se envolvendo, meu pai foi se envolvendo muito com isso e depois os dois entraram em choque. Porque o meu pai sempre foi católico, minha mãe também, mas minha mãe era aquela católica de formação muito mais profunda. Ela foi criada no colégio de Santa Dorotéias, em Friburgo. Então ela tinha uma formação muito mais assim, forte. E meu pai era como todo católico, meio... Posso pecar, peço perdão, tudo católico de modo geral. E meu pai se envolveu muito com essa nova proposta lá, por causa do meu irmão. E acabou se envolvendo, essa parte religiosa, alterou a relação dos dois. E minha mãe, como conhecia São José, achava que aqui não tinha nada, era tudo do jeito dela, tudo na paz, aquela coisa. E aí ela quis vir para São José, e meu pai não quis. Ele falou, não vou para lá, porque, sabe, o Rio de Janeiro sempre teve, que eu me lembre, um preconceito, os dois, São Paulo e Rio de Janeiro, por causa da Revolução de 32, a parte histórica. Mas no Rio de Janeiro, para nós que éramos crianças, era assim, São Paulo, o bom mesmo era Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro era o estado que alegre, feliz, né? Tudo era bom no Rio de Janeiro. São Paulo não, São Paulo era só trabalhar, 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 trabalhar. Não tinha outra noção. E meu pai também achava que a vida brasileira era Rio de Janeiro. Então, quando a minha mãe quis vir para São Paulo, para fugir para sair daquele ambiente que ela achava que estava contra os princípios dela, aí meu pai não quis vir. E então, ele falou, se você quiser ir, você vai, eu fico aqui. Nós tínhamos casa, tinha propriedade, tudo lá, né? E ela muito aventureira, que era mulher muito corajosa, veio com os 8 filhos. E ele ficou. Então nós chegamos em São José já numa situação difícil, porque vem uma mulher com 8 filhos, cadê o marido? Naquele tempo, uma mulher que não tinha uma família, mãe, pai, filhos, já sofria preconceitos também. E minha mãe veio e nós tivemos aqui. Eu não senti muito porque eu era muito criança, mas a minha irmã mais velhinha, e ela mesma falava, mamãe falava, olha, você não pode chegar em casa tarde para minha irmã mais velha, porque isso, porque aquilo, você já não está com o pai aqui, olha só, né, o que vão falar, né, que você não tem pai. Mas a minha mãe era muito rigorosa. Então é isso que nessa situação que eu vim para São José com todos esses preconceitos, aquelas coisas todas, né?
Legião Brasileira de Assistência, que eu entendo, era assim uma organização para cuidar dos pracinhas, das famílias dos pracinhas que iam para a guerra, sabe? Então a minha mãe, como ela tinha um preparo para a época em que ela era moça, diferenciava um pouco da maioria das mulheres. Ela falava francês, ela foi criada num colégio bom, né? Então ela tinha mais habilidade de lidar com a comunidade. E Dona Darcy Vargas chamava essas pessoas que podiam ajudá-la com esse grau de facilidade de lidar com o público, etc. Então minha mãe fez parte desse grupo que trabalhou com a Dona Darcy. Então eu, por exemplo, conheci a Dona Darcy, conheci o Getúlio Vargas, o que minha mãe fazia? Ela fazia visita nas casas dos pracinhas que iam para a guerra. A família era assistida pela essa Legião Brasileira de Assistência, entendeu? Lá no Rio de Janeiro, não sei se é aqui. Eu sei que quando minha mãe vem para cá, ela vem também com ela tinha segurança que a Dona Darcy ia aproveitá-la aqui. Não sei em que nível, mas só que ela nunca trabalhou na LBA, ela trabalhava mais com os doentes nos hospitais, que era amiga dos médicos e tudo, então ela podia ajudar bastante. Então chego com essa idade em São José, ia fazer 14 anos, né? Eu chego depois da minha família, minha família vem primeiro, bastante cedo, e eu fiquei no Rio por conta de uma segunda época, eu já estava passando para o terceiro ano de ginásio, então eu venho depois. Então eu chego aqui e minha mãe não consegue alugar casa aqui do jeito que a gente podia ter, por conta que não tinha casa vaga, era mais tudo pensão de doentes. Então ela conseguiu uma casa ali no Maitá. Então é assim que eu chego em São José. Chego por trem, né? Era um veículo melhor. Vi minha irmã mais velha que foi me buscar. Passo por uma experiência no trem que me assustou um pouco, porque quando o trem foi chegando em São José, os passageiros começaram a tirar lenço, botar no nariz, assim. E eu todo mundo. Aí minha irmã perguntou, o que está acontecendo? Ela disse, não, isso é por causa do que nós estamos chegando em São José, as pessoas têm receio de respirar o ar de São José, aquelas coisas por causa da doença. Mas a minha mãe já tinha encomendado um carro, porque aqui quando eu cheguei, tinham 9 carros de praça só, que chamava carro de praça, não era táxi. Aí o carro já estava me esperando lá com a minha irmã, e minha mãe passou, já está no final da tarde. Então eu chego no final da tarde em São José, criança, e com aquele negócio de preconceito, né? Mas me apaixono por São José no dia que cheguei, porque eu achei uma bicicleta na porta da minha casa, e eu peguei, porque antigamente as coisas ficavam assim na rua, não tinha esse problema de hoje. Eu peguei a bicicleta, não sei de quem era, e dei uma voltinha ali pelo Maitá e me apaixonei, porque estava um vento gostoso, aquele silêncio na cidade que eu não estava acostumada. E assim foi, assim, minha aceitação de São José foi no momento de criança mesmo. Aí cheguei num final de semana, acho que foi no sexto ou sábado, na segunda-feira fui para a escola, João Cursino. Que funciona, minha mãe já tinha feito a matrícula, já tinha feito tudo. E quando eu cheguei assim, eu vi neblina. Eu pensei que fosse neve. Eu confundi neblina com neve. Levei um susto. Minha mãe falou, não, isso não é nada, isso é neblina, isso é mais o quê. Mas eu me agasalhei muito, porque nunca tinha visto aquilo. Bom, enfim, fui para João Cursino. Já sofri um impacto lá no João Cursino, porque eu não estava com contato com a linguagem de São José. Então, quando eu cheguei na sala, muito agasalhada e todo mundo me olhando assim, porque
não era época de frio, né? E aí eu escutei a conversa, achei que todo mundo falava errado. Porque era assim, a pronúncia muito diferente, né? Porta, torta, sorte, né? Eu fiquei muito aflita, comecei a chorar, porque achei que os professores falavam errado e tudo, né? Então já tive essa coisa diferente e eu tinha que me adaptar. E acabei me adaptando, porque eu tive uma coisa legal. Os meninos se aproximaram mais de mim, os coleguinhas. Não as meninas judiaram um pouquinho de mim, mas os meninos começaram, onde você vê, garota? Não sei mais o que, né? E eu era expansiva, então o que aconteceu? A escola criou um grupo para apresentar uma peça do Castro Alves. Aí me escolheram para ser a Eugênia, amante do Castro Alves, o amor de Castro Alves. E o Castro Alves era o Jamil Matas de Oliveira, que todo mundo conhece, porque instalou a escola de direito aqui, né? Da família Mata. Mas ele era garotão, que nem eu. Aí nós fizemos uma peça linda, os garotos todos, eu era Eugênia, tinha um escravo, tinha aquela coisa toda. E aí ficou tão legal a peça que a Rádio Clube, que estava recém-criada em São José dos Campos, ZY5, Rádio Clube, convidou para a gente apresentar a peça no teatro, na rádio, que não era teatro, era rádio. E essa experiência que eu tive, aconteceu que eu acabei sendo contratada pelo Anísio Mestre para trabalhar na rádio, porque eu tinha voz microfônica, entendeu? Eu tinha uma voz assim, boa para falar no microfone. E aí eu fui começar a trabalhar na rádio. Outro problema, porque rádio antigamente era um lugar, não era muito bem visto. Quem trabalhava no rádio é que nem... conceitualmente não era bom. Eu já sei meu pai, com família numerosa. E imagina a filha trabalhando na rádio, já foi outro problema. Mas eu fui radioatriz, representei muitas peças da Madureira Ramos, Aparecida Madureira Ramos, que escrevia todas as peças aqui, e tive assim o carinho e a proteção do Anísio Mestre, que era o criador da rádio, ZY5. Então eu fiz um tempo na rádio, assim, fui radioatriz, eu era sempre a boazinha. Tinha uma outra infeliz que era a má, tinha a voz mais para pessoa má. Então foi um tempo que o odor da rádio, o cheirinho daqueles discos antigamente, aquilo fica na minha memória até hoje, quando eu sinto, parece que eu estou voltando lá no tempo, é muito interessante. Aqui em São José dos Campos tinha duas festas importantes, né? Não tinha ainda o tênis clube, mas tinha a Associação Esportiva São José, já tinha. E ela fazia os bailes, né, de fim de ano. A sede era onde não sei se ainda é hoje, mas é ali na Largo da Matriz, tinha o estádio aqui onde é hoje, e tinha aquela festa linda de fim de ano. E foi onde eu conheci meu amor, né? Que eram duas coisas lindas. Festa, baile de carnaval, o 31 de dezembro, que fazia aquela festa bonita, Natal, 31 de dezembro, carnaval e missa. Que a missa também era um ponto de encontro das pessoas, aquelas coisas. Final da missa, logicamente, mulher para um lado, outro para o outro, mas no final a gente ficava um pouco na frente da igreja conversando e depois passeava na Rua 15. Enfim, sempre era assim. Cinema também a gente ia, não era uma vez por semana não, 2, 3 vezes por semana, que era o ponto onde reuniam também as famílias. E o cinema também não era assim, entrou tal hora para sair, não. Sempre a gente ia um pouquinho antes para ficar naquele holzinho, naquela conversa, namorando, conversando, sabendo. Outro ponto de
contato social, além da igreja, além do cinema, além do clube, eram as lojas. As lojas de São José tiveram um papel muito importante, porque era uma loja que a gente ia, às vezes, para não comprar nada, ia só para conversar com o dono da loja, que ficavam amigos, a gente ali trocava as informações. Então, o comércio de São José dos Campos era bem diferente do que é hoje. Ele tinha um papel social, entendeu? Então, tinha lojas aqui em São José maravilhosas. Por exemplo, a Confiança está até hoje ali. Mas aquela rua ali da Siqueira Campos, ali no começo, eram todos sírios libaneses, que tinham as lojas lá do Cury e tudo aquele pessoal, né? E os judeus também, a loja Kremer, a Diamante. Então, as lojas já tinham esse papel importante na cidade. Bom, eu fui criada com esse tipo, né, de contato, de comércio, com a rádio. Enfim, fui crescendo, mocinha e tal. Mas logo depois que eu cheguei, não tinha nem 14 anos ainda, teve um baile. E aí eu vi um moço lindíssimo no baile, né? Eu era criança, era um homem, né? Enfim. E ali foi que eu tive contato com o meu grande amor da minha vida. E fiquei com aquela imagem na cabeça, aquela coisa, né? Que homem lindo, que homem maravilhoso, não sei mais o quê. Mas a gente não tinha contato, não falava nem nada, né? E logo depois, no carnaval, isso foi no dia 31 de dezembro, no carnaval, eu encontro ele novamente, porque o Rubens já estudava em São Paulo, na USP, em São Paulo, ele estudava medicina. E ele não vinha sempre para São José, ele vinha de vez em quando. Então ele veio nesse 31 para passar com a família, depois ele veio no carnaval. Aí eu o conheci no dia 31 dançando só olhando, né? E depois no carnaval aí que a gente começou a namorar, e namoramos, casamos. Eu tenho 7 filhos, né? O Rubens, ele é filho de São José, de Santana, e antigamente também os rapazes de São José não ficavam em São José. Aqueles que sonhavam ser, além de ser comerciantes, porque São José só tinha o normal, os professores, e comércio. Não tinha mais. Aí estava começando a faculdade de Direito, o movimento do Jamil, mas já adulto, não nessa época. Então os rapazes que almejavam não ter só essas 2 profissões, tinham que sair de São José. Então São José ficou com falta dos rapazes. Aí vem o COCTA, né, o CTA, aí enche de rapaz, aí aquele negócio, os rapazes com aquela mulherada aqui em São José, porque é uma menina de todo jeito, né? Você vê que muitas meninas se casaram com os CTAnos. Bom, então o Rubens foi um desses filhos de São José que teve que sair de São José para poder estudar medicina, que ele queria fazer medicina, então ele foi para São Paulo estudar e tal. Então ele vinha pouco, não é? Assim, antigamente também essa relação de namorado era completamente diferente, não é que nem hoje, que você tem liberdade, pode dar a mão da pessoa, pode abraçar, pode ter relação sexual, pode ter tudo, né? Antigamente não, se você saísse de mão dada, estava comprometida com a pessoa. Então, tudo vai mudando, né? Vai mudando. Então, eu vivi essa mudança de comportamento, eu vivi a mudança da cidade, acabar com as pensões. Aquele padre que hoje, o Rodolfo, ele passava, ele dava muita assistência nas casas dos tuberculosos, então a gente convivia com muita charrete, muita bicicleta, não é? Tinha a bicicletaria que alugava as bicicletas para os rapazes passearem de bicicleta, alugava charrete, sabe? Tinha as charretes que as pessoas podiam alugar para passear o dia inteiro.
Então era uma outra São José, né? E eu fui vivendo toda essa transformação de São José com assim, como é que eu posso dizer? Eu acho que a grande força para mim ser hoje Ângela Savastano e joseense, porque eu tenho me orgulho de ser uma cidadã josé, porque recebi o título, né? Eu me sinto joseense, porque eu me sinto joseense, me orgulho muito dessa cidade, porque eu vi como que a cidade, ela venceu todos os problemas da doença, da aceitação, da chegada outros brasileiros que vieram para São José, na hora que ela começa a crescer, começa a se desenvolver, vem vindo outros brasileiros, principalmente do norte, nordeste e do sul também, mineiro muito. Então eu acompanhei todo esse processo. Se não tivesse essas raízes perto de mim, tanto da minha família, da coragem da minha mãe, de enfrentar todos esses preconceitos, essas coisas todas, da amizade dela com essa classe médica, com a doença, porque não era só a doença que matava, era também o problema do preconceito da doença. As meninas que se curavam, que vinham muitas jovenzinhas aqui para São José, que se curavam, depois que se curavam, elas tinham que passar por um processo de aceitação na cidade onde elas tinham que voltar. Então minha mãe teve um papel muito importante nessa parte, porque o doutor Dória pedia para minha mãe, olha, a família ainda não entende que ela está curada. Então, minha mãe acolhia essas meninas em casa, então eu convivi com todos esses problemas. Então, Nádia, olha só, eu vivenciei esses problemas. A falta das escolas, da formação dos jovens, né, que tinham que sair, voltar, a influência do pessoal do CTA no casamento, constituindo família, geralmente não ficavam em São José porque eles tinham... Os itanos, eles tinham chance de sair do país, sair para outro lugar, já carregavam as meninas, as esposas que casavam já saíam. Então eu vivi toda essa realidade dessa transformação social em São José. Aí a cidade vai se transformando, aquela coisa toda. E eu também, por conta desse amor, né, do meu lado, me incentivando, o que eu fiz? Eu fiz o normal. Eu fiz o normal, uma parte aqui e outra no Fernão Dias, em São Paulo. Mas minha vida era a casa, meus filhos. Então tive que interromper muita coisa e tal. E quando, nessa evolução de São José dos Campos, cria-se outra cidade, faculdade de... nesse intervalo que eu vivi, eu fazia desenho em casa, tinha aulas de francês em casa, tinha aula de inglês, porque mãe não podia sair de casa, então tinha as aulas em casa, né? Bom, enfim... Aí vou tendo filho atrás do outro, né? Em 10 anos eu tive 6 filhos. Então eu adiei a minha parte intelectual, o que ficou, ficou, o que eu podia fazer em casa ficava, mas eu tinha sede, sede de terminar meus estudos, afinal de contas, né? Aí abre a faculdade de Belas Artes. E eu tenho uma tendência na área de arte, né? De pintura. Aí me inscrevo, era à noite, me inscrevo na Escola de Belas Artes, meu professor Johann Gudelich. Eu tive uma doença, doença entre aspas, né? Mas uma influência muito grande do Gudelich, que diz que é comum entre mestre e discípulo.
Eu só fui entender isso quando os discípulos de fulano, discípulo cigano, eu fui discípula do Gudilish. Ele era uma pessoa tão estranha, mas tão... Ele era arte. Então eu tive fui diagnosticada como sofri muita influência dele. Assim, eu só produzia com a presença dele. Ele nunca botou a mão num pincel de nenhum aluno. Nunca pintou nada, nunca fez nada para aluno nenhum. Mas eu, principalmente, sofri aquela influência. Eu só conseguia fazer as coisas se eu sentisse a presença dele perto, entendeu? Como artista, que ele era um homem incrível. O Gudilish, pai do Jorge. Ele era casado com uma outra pessoa, tinha mulher, tinha filho, tal. Depois que ele ficou viúvo, ele casou com a mãe do Jorge. Bom, mas enfim. Então eu me completei, sabe, assim, na minha necessidade de expressão artística com ele, na escola. Só que a escola era assim, eram 4 anos e o último ano é que dava o diploma se você tivesse o curso básico. O que me obrigou a terminar o que eu tinha deixado de fazer para poder fazer o 5º ano e ter o diploma de professora. Então é um processo na vida da gente que vai acontecendo. Nisso que eu me preparo para tirar o diploma de Belas Artes, abre a Faculdade de Ciências e Letras em São José. Então eu, já que estava estudando, eu entrei, como é que faz, no vestibular, e entrei em Ciências Sociais. Então fui aluna do primeiro curso de Ciências Sociais aqui e me diplomei com Ciências Sociais. Aí vou emendar uma coisa, então termino meu curso de Belas Artes e dentro desse curso de Ciências Sociais eu tive um mestre que se chama Alceu Mainar de Araújo, e que vem porque o primeiro curso trouxe assim os melhores nomes, e tinha nomes muito importantes aqui em São José, por exemplo, o Moacir de Almeida, que era nosso professor, teve um professor maravilhoso de estatística, que era da família Vieira, professores também daqui de São José, mas trouxeram pessoas importantes para dar aula em Ciências Sociais. Então, nessa época, o professor Mainar fala um pouco da cultura popular, porque ele já tinha feito pesquisa aqui na área de cultura popular, de folclore, tudo. E eu, então, não pensei em folclore, não. Eu me dediquei muito ao curso e acabo me formando em Ciências Sociais. 5 anos, né? Acabo de me formar, fico grávida outra vez. Aí pronto, interrompo tudo outra vez, vou criar filho, né? Depois já de idade, né? Já tinha mais de 40 anos. Aí o que aconteceu? Interrompi tudo, vou criar filho, Aí, mas aquele negócio assim, fica chamando a gente, e daí? E aí? E o que vai fazer? E agora? Aquela necessidade de continuar na pesquisa, aquilo que a gente aprendeu na vida acadêmica. Aí eu falei, eu tenho que voltar ao ritmo de estudar. E aí eu me lembro do professor Mainar, aí eu vejo que tem em São Paulo um curso de Belas Artes, de Cultura Popular, de Folclore, lá no Parque Ibirapuera, uma escola de folclore mantida pela Associação Brasileira de Folclore. Falei, isso deve ser fácil, né? Imaginei, né? Deve ser fácil, eu vou lá, sabe? Porque eu tinha uma noção de folclore que acho que a maioria das pessoas tem. Uma coisa linda, maravilhosa, simples, que não pode morrer, que está aí, então, aquela noção meio assim, bem romântica do que é essa realidade. Aí vou para essa escola e encontro quem? Encontro o que é mais importante na minha vida, que foram os meus mestres realmente que me deram aula, que foi o Rocinho Tavares de Lima, Julieta de Andrade, Marcel Tchebrot, Fernanda Macruz e todo aquele pessoal de primeira linha de São Paulo dando aula na escola.
Então, o curso, que era um curso de especialização, que no máximo demorava 1 ano e meio, 2 anos, para você tirar seu título, eu fiquei 5 anos, não é? Porque eu defino assim, que eu tive que dar outro peso para aquela informação científica que eu tinha das ciências sociais, para enxergar essa cultura de uma maneira que estava sendo me passada lá, ao vivo, porque lá a escola, ela é incrível, né? E aí, nessa época, desse conflito de tecnologia, de princípios científicos, e começar a enxergar o outro como o outro na minha frente, não só como cidadão, que eu aprendi nas ciências sociais, mas como pessoa que ele é, baseado naquela sabedoria dele, que era a cultura popular, aí criou a Fundação Cultural. E nessa hora que cria a Fundação Cultural, uma amiga minha, Nívia, ela fala para mim: Ângela, você tem uma comissão de folclore, você não quer ir lá? Eu falei: mas eu não entendo, eu ainda estava fazendo o meu curso de especialização. Eu falei: mas eu não entendo nada de folclore, eu não sei nada, eu estou estudando ainda. Não, mas vai, porque não sei mais o quê, E eu vou na primeira reunião que fazem, da comissão de folclore, tinha mais de 100 pessoas. Eu fiquei alucinada com aquele zum, aquelas coisas. Eu falei: nossa, que loucura que é isso. E eu ainda estava em luta com o que eu estava passando na escola lá, conceitual. E aquele mundo do povo falando, que coisa bonita. Eu tenho uma tesoura que cortou o umbigo da minha avó, outra tem um ferro, não sei mais de onde. Eu falei: meu Deus, onde é que eu estou aqui? Aí, e não é que eu sou escolhida para representar a comissão? Eu falei: meu Deus, eu não posso. Eu não tenho condições para fazer isso. Não, fica por enquanto. É só para ter uma, depois vai ter eleição, não sei mais o quê. Aí eu corri lá com o meu mestre, né? Professor Rossini, o senhor acredita que criaram? O senhor acredita que me chamaram? O senhor sabe que eu não sei nada, professor. Eu não consegui nem tirar o diploma aqui, meu certificado. Como é que eu vou assumir uma responsabilidade desse? Eu falo isso para todo mundo, porque ele me falou. Ele falou: minha filha, ele era bem velhinho já, sabe? Ele falou: minha filha, é assim, aceite. Porque no mínimo você sabe que não sabe, já é uma grande coisa. Porque você sabendo que não sabe, você vai ter mais responsabilidade. Eu falei: professor, não posso, só se o senhor garantir que o senhor vai me orientar lá em São José. Porque eu não sei nada. Aí ele falou: pode contar com a gente aqui. E foi isso que aconteceu. Eu aceitei nesse primeiro tumulto dos primeiros meses. Depois eu fui eleita a representante da comissão. Aí eu trouxe a escola para cá. Eu trouxe a discussão que eu estava tendo lá em São Paulo. Então, Julieta e todos os meus mestres vieram para cá. E o foco foi onde a gente sempre entendeu que essa discussão sobre o que é realmente essa cultura popular, onde é que ela tem que ser analisada, tem que ser discutida, é na educação, porque é onde a professora tem essa chance de ter lá 30, 40 crianças falando começando a entender essa cultura. Então, nosso foco sempre foi a educação, esse diálogo com a educação. Então, o primeiro curso que nós trouxemos foi para a educação e estamos até hoje aqui nesse processo de pensar esse patrimônio imaterial que a gente tem, que é a nossa cultura popular, a nossa sabedoria, e aonde essa força da cultura popular, ela tem condições de ajudar no processo do desenvolvimento de uma cidade, no desenvolvimento de uma relação humana, porque folclore trata da pessoa e não só do indivíduo. O que eu estou na sua frente, o que você representa para mim, o que eu represento para você, o que nós duas representamos num contexto maior social, né? E isso, aí o que eu acho que eu
tive a sorte que eu já tinha aquelas duas forças atrás de mim, que é a arte, que é uma manifestação interior do ser humano. A arte é aquilo que brota daqui, sabe? É uma linguagem, de diversas linguagens, diversos segmentos, mas é o que o homem dá de melhor, a arte. E aquela informação científica das ciências sociais, que a gente tem tudo aquilo, e isso pode, vamos dizer, ajudar. Aí, olha que... Olha a diversidade que a senhora conheceu quando era criança. Então isso vai somando, e aí, o mais importante, filha, qual é o papel da gente nesse lugar onde a gente está? Eu não tinha tudo, tinha um amor na minha vida, tinha toda essa história, vim para cá, mas eu tenho um papel aqui na minha cidade, como você, como todos os outros têm. Então eu tenho que dizer, não, isso aqui já está minha vida, não, eu faço parte. Eu aceitei, estou ainda trabalhando, eu acho que a Fundação Cultural tem muita crítica, muita coisa, mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu em São José na parte da cultura, está entendendo? Porque ela jogou essa indagação na cidade, a importância de todas as áreas das culturas, não é? E eu, então, me deu chance de estar aqui, fazendo o meu papel de cidadã também. Quando estou lá na fundação e que vem toda essa discussão conceitual do que é essa cultura popular, o que é estudar, porque folclore é fácil de entender. A palavra é inglesa, folk, povo, lore, sabedoria, estuda a sabedoria do povo. Então, essa discussão não ficou só ali naquela comissão que depois acabou sendo dissolvida. Depois de 10 anos, dissolvem essas comissões que foram importantíssimas para a criação dessa fundação. Então, o que eu, quando começo a desempenhar um papel baseado em toda a minha história, em tudo isso que eu já contei, mas para a cidade, eu acho que na comissão a gente propõe, orientado pela Rossini, Julieta, etc., que a gente precisa conhecer esse povo. Então tem que saber, tem que ir a campo, fazer a pesquisa de campo, saber quem é esse joseense, quem é esse brasileiro, não é só o José, que está em São José dos Campos fazendo o quê? O que ele está trazendo da cultura dele de base para São José e está transformando esse São José. Então a gente foi a campo, com orientação da Escola de Folclore de São Paulo e do Rio de Janeiro também, que o Museu Edson Carneiro já começa a nos ajudar o trabalho aqui na Fundação Cultural. Então a gente quer levantar essas coisas todas e saímos a campo com a orientação que a gente tinha. E aí começamos a pegar artefatos, a materialização daquela sabedoria. Então, se você quer saber assim, por exemplo, saber o que as pessoas sabem sobre a avicultura, sobre a fala, sobre a arte, sobre o negócio, sobre o transporte, sobre agricultura, sobre história, tem segmentos. A gente tinha que saber o que o povo de São José, morando em São José, estava sabendo disso. Pesquisa de campo. Então saímos, eu e quem aproveitou essa formação e saímos a campo, que era eu, a Helena Vaz, a Geralda Fagundes, que me ajudou bastante. Enfim, a gente trazia o artefato da sabedoria, que no caso, vou dar um exemplo, na avicultura. Como é que é essa sabedoria de criar galinha? Porque eu como o ovo, eu como a galinha, ela está na minha refeição. E aqui já tinha aquele negócio de criar galinha.
A granja começava já o processo que não era da cultura popular, tecnologia avançada. E a cultura popular que está ali? Então a gente tinha que estar sempre de ponta, a cultura popular, a tecnologia avançada e essa vivência entre aproveitando a tecnologia e valorizando essa sabedoria popular. Então, a avicultura foi uma coisa que nós, em todas as áreas. Bom, aí, quero falar disso. Onde é que eu vou falar disso? A Fundação Cultural, ela vivia numa casinha alugada, cedida pela prefeitura. Casa comum, não tinha espaço. Então, os objetos que a gente trazia para discutir isso com quem quisesse saber, onde é que ia botar? Na minha casa, na casa da Helena. Mas onde é que ia levar a discussão na minha casa, na casa dele? Não, a gente tem que ter um lugar para botar essas coisas. Foi quando eu e a Helena fomos conversar com o Padre João, que naquela época estava desativando a Igreja São Benedito, que ali só tinha batizado, aula de catecismo, já não tinha aquele movimento que tinha antes. E aí fomos falar com o Padre João, porque o Padre João conhecia muito o meu sogro. Ele estudou junto com o seu Felício, ele é professor, Padre João, era, né? E ele estudou na mesma escola, então ele conhecia bem o professor Felício e conhecia o filho e tal. Aí, e conhecia também a família do Vaz. Então, nós conseguimos um espaço na Igreja São Benedito para pegar essas coisas, botar lá na Igreja São Benedito, para chamar a escola, que era a nossa coisa, trazer a escola para um espaço público, que era a Igreja São Benedito, para dizer, olha, isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Assim surgiu a necessidade de um espaço para colocar esses objetos, resultado dessas pesquisas, para abrir para essa discussão pública. A Fundação Cultural faz um negócio, ela avança aqui nesse espaço, a Malu, que consegue, que está desocupado, ocupa, e a Fundação ocupa, que nem ocupação mesmo, né? Ocupa o espaço aqui, e essa casa estava desocupada, e aqui tinha gente morando, nesse anexo aqui, gente morando mesmo. Mas ali estava desocupado, aí o presidente da fundação na época, acho que era aquele Freire, falou, e já tinha acontecido aquele negócio de jogarem o acervo da comissão de folclore, né? Descartado, ficou algumas pecinhas. Aí ele falou, Ângela, tem uma casa vazia lá, você pode trazer aquele material lá para lá. E foi assim que foi criado o museu, o espaço do museu, no papel, lá dentro da fundação, e o espaço físico começou lá na Igreja São Benedito e veio para cá, e nós estamos aqui há 20 anos, não é? Nesse espaço. E ele tem servido, então, para esse diálogo. Continuamos fazendo a pesquisa de campo, até hoje, nós temos pesquisadores. Trouxemos essa discussão para cá, para o museu, os professores vêm dialogando com o folclore, e principalmente o nosso foco ainda é a educação, precisamos da educação, parceiros, e o museu está aí, já está na 3ª exposição de longa duração. Essa exposição tem mais de 6 anos, ela não está totalmente esgotada, porque ela fala daquela sabedoria do patrimônio imaterial, mas ela começa em outras escalas, e é isso. E nós temos, depois a gente ganha esse espaço também aqui, aumentamos com a casa, falar da culinária, instalamos a biblioteca, a brinquedoteca, que são assuntos que estão incluídos dentro dessa sabedoria do povo. Então é isso, está até agora aqui. Estamos atravessando um problema difícil de conservação, não é? Mas eu penso assim, eu sei que está precário o espaço, mas o que importa é o real, é o que se faz aqui, o diálogo. Eu acho que essa documentação é muito importante, porque as pessoas que forem ouvir essa documentação vão saber de um processo. Essa minha parte pessoal, gente, não tem nenhuma, mas tem uma importância de que todo mundo, todo joseense, todas as pessoas que vierem em São José dos Campos têm uma história, teve um comportamento, tem uma história. Eu fiz parte desse São José, todos, não é? Todos.
Então, quando as pessoas sentirem o papel deles dentro desse processo social, esse processo, porque quem somos nós sem esse chão? Quem somos nós sem esse espaço? Quem somos nós sem vocês, os outros, né? Então nós temos esse papel de cidadania e isso, às vezes, não é porque tem isso, tem aquilo, não. É que eu tenho a vontade de querer e ter consciência do papel que nós estamos vivendo aqui. Eu invejo jovens. Eu, quando vejo um jovenzinho assim, eu falo, meu Deus do céu, tem um caminho pela frente. Aí eu quero falar dele, do potencial dele. A mensagem que eu deixo para as pessoas jovens é que eles se observem como pessoas e aproveitem o melhor que eles têm deles, e o que não for muito bom, deixa no canto. E como é que ele vai saber o que é melhor? O que é melhor, não para ele, mas para os que estão ao redor dele, está entendendo? Sem esse redor a gente não existe. Então, esse jovem, eu sei que é difícil, eu já fui jovem, pensar da responsabilidade minha naquela época. Mas eu tive responsabilidade. Eu, quando fui para a rádio, eu tinha uma responsabilidade daquele recado. Então, quando um jovem quer se expressar, por exemplo, com esse negócio de rap que eu adoro, ele tem uma mensagem para mandar. Usar o potencial dele. É o rap. Fala, diz, busca naquilo que ele acredita. E ele tem que saber se o que ele acredita tem raiz nele. Tem raiz. Ele, não é à toa que ele é aquela pessoa. Ele tem uma raiz que vem vindo, que ele pode melhorar, que ele pode transformar, e saber da responsabilidade dele. Assim, aproveitar tudo de bom, a idade, a saúde dele, não se desmanchar, perder a saúde com bobagem, né? A sabedoria, a inteligência, que são muito, viu? E trazer esse país, esse mundo melhor.